Piperno, é assim mesmo que funciona? Boa tarde, Paulo, os colegas. Veja, o sujeito que acredita nas ficções constantínicas de 1º de abril, ele vai acreditar, por exemplo, que o Bolsonaro não lambia botas de torturador. Ele pode acreditar. E isso é um desvio ético. O sujeito que, por exemplo, vota em alguém que lambe bota, que um dia lambeu botas na reputação do Ustra, por exemplo, é um sujeito desprovido aí, né? De grande... Aí vota no cara que bajula Fidel Castro e Maduro. Mas aí que tá o negócio, né? Entendi a lógica. Esse é o cara que vai lá e já lambe botas daquele que é o torturador final, que tá lá batendo e tal. Então, esse é um sujeito que tem realmente, né, do ponto de vista da qualidade moral, ele não pode ser bem avaliado. Agora, tem também, Paulo, aquele sujeito que vivia bem no passado e passa fome hoje. Porque, como dizia lá o James Carville, lá, o célebre assessor de economia lá do Bill Clinton... Chovia picanha. Aliás, não era exatamente um assessor de comunicação, né? A economia, estúpido, né? Então, o cara que vivia bem em 2010, por exemplo, ano em que o Brasil foi a economia ocidental que mais cresceu entre aquelas economias de fato relevantes, esse cara tem saudade daquele período porque hoje ele tem muita dificuldade. O empobrecimento aumentou, não vou nem falar da renda média que desabou, o salário mínimo vai ser o pior da história, né? Pelo menos desde o Plano Real. Então, o padrão de vida dessas pessoas, o bolso dessas pessoas ficou muito mais pobre. Então, é claro que uma parte desse eleitor, ele vai acabar migrando. Isso acontece em qualquer lugar do mundo quando a população vê o seu padrão de vida ser corroído. Aí o sujeito vai olhar no jornal, fala: puxa vida, corrupção do Pastor Gueito, do Ministério da Educação, compra de ambulância superfaturada, de ônibus de transporte escolar, de kit robótica, de laptop lá para as escolas. Isso acabou, enfim, a concorrência felizmente sendo anulada depois que acabaram descobrindo. É o cara que vê, por exemplo, a história lá dos dutos, né, do Centrão Duto, 100 bilhões de reais, né? Então, tem o tratorado, você esqueceu o tratorado. Não, esqueci também o tratorado, que veja, eu podia ficar o dia todo falando que tem muita coisa sendo investigada aí. E aí o sujeito também se cansa disso. Aí, fora que tem aquela história... O sujeito se cansa de escândalo de corrupção no governo Bolsonaro e quer voltar pro Lula. Essa é a narrativa pipérnica do dia, para a semana. Sabe aquele cara que se lembra... Segunda-feira abrimos assim. Aquele cara que se lembra da música do Chico Buarque, vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar. Porque o presidente não trabalha. Ele anda de moto num dia, de lancha no outro. Novo Marco Antônio Villa aqui. Ele não trabalha. Aí fizeram um livro aí dizendo que o Bolsonaro trabalha em média 4 horas por dia. Duvido que seja tudo isso. Mas então, aí o sujeito olha isso e ele se sente indignado. Mas, ô Piperno, só fazer um complemento, Marco, ao Piperno. Existem suspeitas de corrupção dentro do governo Bolsonaro, você levantou várias aqui, mas há uma diferença nos estágios judiciais, né? Se você comparar os governos do PT com os governos do governo Bolsonaro, há uma bela diferença no que se refere ao avanço das investigações. Sem dúvida nenhuma, Paulo, até porque os governos do PT eles acabaram em abril de 2016. O governo Bolsonaro ainda tem aí uns 200 e poucos dias pela frente, então ainda não deu tempo, né? Mas perante a justiça é uma suposição. Perante a justiça há muitas situações sendo investigadas.